E aí, pessoal, o vídeo de hoje não é só comigo. Convidei meu amigo Marlon para participar aqui, para dividir opiniões. A gente estava discutindo sobre alguns temas há algumas semanas já. E hoje resolvemos botar lenha na fogueira, com um tema bem interessante, sagrado e profano. Antes eu queria apresentar o Marlon. Ou o Marlon quer se apresentar? Vai lá, Marlon. Opa, vim aqui com o convite do Sapão para fazer essa discussãozinha aqui a respeito de um tema que... Nada polêmico, né? Um pouco polêmico, que se vê bastante nas igrejas essa discussão em diversos núcleos, então tentar botar um pouco de luz nessa questão. É isso aí. A gente elencou alguns estereótipos que as pessoas tendem a rotular dos cristãos, como por exemplo, não bebe, né? Não vê TV, não pratica esporte, e entre outros, né? Esses são alguns dos estereótipos que as pessoas em geral tendem a pensar dos cristãos. E aí surgem algumas dúvidas, tá? Mas que música que eu posso ouvir? Em que lugar que eu posso ir? O que é sentar na roda dos escarnecedores? Né? Então, são perguntas que nos rondam e fazem sim diferença para a nossa vida, porque elas, a resposta que a gente acha para elas é a maneira com a qual a gente se relaciona com o mundo. Né? E eu queria começar lendo o famoso versículo de Mateus 5 sobre sal e luz, no Sermão do Monte. A partir do versículo 13 diz o seguinte, na versão NTLH: Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Então, a partir desse versículo, a gente começa a refletir. Se nós, como cristãos, somos comparados ao sal e luz, como que a gente pode atuar nesse mundo afora? Né, Marlon? Tipo, a gente estava discutindo aqui, né? Todos os ritmos são de Deus, né? Todo lugar que a gente frequenta, tem algum lugar que ele é amaldiçoado, ou algum objeto é amaldiçoado, ou se quem desenhou aquele logotipo lá for alguém que tenha ligação com o diabo, ou com alguma outra seita, será que por causa disso aquele objeto todo é amaldiçoado? E aí a gente encontrou dois versículos que nos fizeram refletir. Na verdade, o Marlon encontrou. O primeiro deles é 1 Coríntios 10:31. Vamos lá, Marlon, o que fala aí? Assim, faça suas refeições com prazer, sem se preocupar com alguém que possa dizer, pois vocês estão comendo para a glória de Deus. Acima de tudo, não para agradar essas pessoas. Façam tudo desse modo, de todo o coração e com liberdade para a glória de Deus. Ao mesmo tempo, não se esqueçam de agir com misericórdia. Evitem pisar no calo dos que não têm liberdade como vocês. Tenho feito o que posso para levar em consideração os sentimentos dos outros. Espero que façam o mesmo. Pois é, aqui nesse contexto, aqui a tradução, a mensagem da Bíblia, para quem não conhece. E nesse contexto, Paulo estava falando sobre os alimentos oferecidos aos ídolos, né? Eram aqueles alimentos que alguém havia consagrado não a Deus, mas a outros deuses, a deuses pagãos. E de repente estava lá no açougue, alguém comprava e ficava com aquela dúvida, assim, poxa, o cara consagrou, será que eu posso comprar? Será que eu posso comer? Eu tenho que santificar a carne antes? Paulo fala, podem comer essa carne com tranquilidade. Se vocês estão fazendo isso para a glória de Deus, independe. Paulo está ali... não precisa perguntar, né, se foi consagrado ou não. Paulo está analisando a intenção da pessoa, né? Independente se um objeto, ou uma carne, ou um alimento, ou um local em si foi consagrado, se tu está ali o puro tá, ali o santo tá, né? Seja você sal e luz ali, né? Ali você será a luz, ali será o sal. Então não era o local, a carne, o objeto em si que era o fim, mas o meio, a intenção, ou o meio pelo qual você se relacionava com aquele ambiente, com aquela situação. Não é isso que a gente pode tirar a conclusão? E veja daqui Paulo, ele falou ali,
olha, se alguém tem menos liberdade que vocês, ou seja, se alguém se escandaliza com alguma atitude sua, aí você que é mais maduro, você refreia a sua posição, né, Marlon? Isso por exemplo, nos outros casos, por exemplo, foi citado em cima ali do beber, do ver TV, do praticar esportes, se isso abala a fé do irmão consideravelmente, o interessante é que você se abstenha de fazer isso para não influenciar a fé do irmão. E outro versículo que a gente comentou aqui foi o de Tito 1, versículo 15 e 16, né? Vamos lá então. Tito 1,15. Lá em Tito 1,15 fala: tudo é puro para quem tem a mente pura. Nada é puro para o descrente de mente suja. Eles deixam suas pecadas de lama em cada pensamento e ação. Dizem que conhecem a Deus, mas suas ações falam mais alto que suas palavras. Não passam de bajuladores, desobedientes e inúteis. Exatamente. Aqui a gente fez questão de ler o 15 e o 16 para ter a ideia do contexto. Ali Tito fala do puro e do impuro. E numa leitura superficial, eu e o Marlon, e você também, poderia ler, puro e impuro. Puro e impuro está na cara o que é puro e impuro, né? Aquilo que a igreja onde eu e você congregamos acha que é impuro, ou que o mundo acha que é impuro. Ali naquele contexto, o puro e impuro ele tem a ver com aquele que vive pela fé, que tem o coração atingido por Cristo. Ou ele não fica preocupado se aquele objeto é do diabo, ou se é de Deus, ou se é consagrado, ou se aquele lugar lá ele não pode ir porque é um lugar consagrado do diabo. Não, se ele vai em qualquer lugar, ele procura ser sal e luz. Basicamente isso, não é o local em si, como a gente vinha falando, mas a intenção com que você vai a esse lugar. Temos também outros exemplos aqui, né, Marlon? Como é que a gente reage a festas de empresas, onde, né, às vezes são feitas em alguns locais onde tem as famosas baladas, etc. Como é que a gente pode posicionar isso aí, Marlon? No caso, é sempre pela visão do cristão, né? Pela cosmovisão do cristão, que parte do conhecimento da Bíblia, né? A Bíblia, no caso, é o filtro. Se eu vou num lugar que não tem cristão, a maioria não é cristão, e eles professam coisas que não são os meus valores, eu estou lá para professar. Eu não vou negociar meu valor naquele lugar. Eu vou lá para mostrar que eu sou diferente, que como pode ser diferente, aproveitar uma festa, conversar com as pessoas sobriamente. Então, o cristão inserido no mundo faz parte para que ele dê o testemunho que há como fazer as coisas de maneira diferente, de maneira santa, de maneira pura, de maneira que visa as coisas do alto, né? Exatamente, mas e se aquela situação tenta o cristão a tipo, poxa, sempre que eu vou naquele lugar eu me sinto propenso a pecar, o que ele deve fazer? No caso assim, se tu sabe que tu é fraco, tu não deve ir nesse lugar, né? Se teu problema antes da conversão, eu tinha problema com bebida. Sempre se passava, né? Sempre me passava e ficava bêbado. Então, se abstém disso, não adianta tu tentar, porque tu sabe que esse é o lugar onde o diabo pode agir na tua vida, né? Dá liberdade para ele. Então, nesses lugares tu se abstém. Mas se tu não tem problema com isso e tu consegue administrar bem essa situação de estar num lugar com cristãos, ou estar numa festa, ou tá num futebol, eu tenho problema no trânsito, eu falo muita coisa. Não é o trânsito em si o problema, né? É a nossa reação como meio. É a intenção, né, do coração, sempre. Deus vai avaliar a intenção do coração, né? Assim como ele fez com Davi, por exemplo. Quando Davi foi escolhido, ele não escolheu pela aparência, ele não escolheu pelas atitudes de Davi, ele escolheu pelo coração, né? É importante para o cristão saber o que é a fragilidade dele, né? Não adianta tentar se enganar frente às pessoas, porque Deus conhece o teu coração. Ele sabe no que tu é fraco. Se tu está sendo negligente com essa tua fraqueza, com certeza tu vai pecar a respeito disso. E então, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar, porque Ele te deu esse discernimento, né? Foi dado esse discernimento. Além da palavra, o discernimento, a sabedoria na terra para poder poder gerenciar isso. Né? O Espírito Santo está aí já para isso, para nos dar essa diferenciação. Veja então que o Marlon está enfatizando muito essa questão de não o objeto em si, mas como a gente se relaciona com o objeto, né? Não é o trânsito que é pecaminoso, não é o ambiente de trabalho que é pecaminoso, mas é a maneira como a gente interage com o ambiente de trabalho, com o trânsito, como a gente se porta perante eles. E a outra questão que ele enfatizou foi a questão da intenção, né? Vale muito
a intenção do seu coração, que não é o culto a Deus. E para finalizar, a gente vai tocar num tema assim, tranquilo, né, Marlon? Show gospel, ritmos e instrumentos. Caramba, né? Show gospel, Marlon. O que a gente vai falar de show gospel? A palavra já diz muito, né? Show, né? O que você acha, Marlon? A gente parte do pressuposto que para o santo, tudo é santo. Volta ao Tito, é verdade. Tudo é puro, né? Ele pode ir lá para louvar a Deus. Ele pode ir para louvar a Deus. Apesar da maioria das pessoas que está lá, não tá para esse intuito. Quem já foi em show gospel sabe, o pessoal é um tá show. Tá lá para curtir. O problema é a intenção do tal do show gospel, né? Porque ele tem a intenção de ser louvor, mas louvor ele não é. Não é, ele é só um show. Ele é um show, né? Independente se... Não é só pelo nome do... não é só pelo gospel... Que se torna válido, né? Se torna porque sagrado. Ir num show de uma banda que é secular não pode, mas ir num show gospel, fazer a mesma coisa com a mesma intenção não pode. Então... E é isso que nós estamos reclamando. Por que a gente está falando que o show gospel assim não é tão sagrado como as pessoas falam? Porque a pessoa que vai no show gospel, ela tem as mesmas atitudes, as mesmas coreografias e comportamentos que uma pessoa vai no show secular. Você pode ver que o clima, como a gente estava vendo aqui o vídeo do Walter McAllister, justamente sobre essa questão do show gospel, e ele fala exatamente isso, o clima não é de adoração. Mas como não, os cantores estão lá e a letra fala de Deus e eu estou lá abrindo meu coração. Ok, você como exceção pode estar fazendo isso, mas o clima em geral não favorece isso. O que você acha, Marlon? É um show. É um show independente, a mesma validade que vai ter para um show secular vai ter para um gospel. Pode ir para o Jota Quest como pode ir para a Aline Barros, né? Então, dá para nós, nesse vídeo a gente expressa, dá no mesmo, tá? A outra coisa, assim, e rock, Marlon, o que você acha? Ritmos, né? Ritmos. Será que pode ter bateria na igreja? Ao decorrer do tempo se criou esse estigma. Exato. Igrejas históricas, pentecostalismo, ninguém tá fora dessa... Mas por quê? Vamos explicar por que veio. Porque o rock ele está associado a drogas, a prostituição, etc. E no rock usava-se guitarra, bateria. Né? Aí eu acho que era, não lembro se era no blues ou no jazz que tinha o violão, posso estar enganado. E o blues era algo... No início as igrejas resistiram muito a qualquer instrumento. Isso. Né? Porque ao decorrer do tempo cada instrumento tem uma ligação com um ritmo que acabava remetendo a algo profano, vamos dizer. Né? Exatamente. Algo que não estava santificado. Exato, não estava de acordo com a palavra. No Brasil, década de 80, década de 90, 70, os instrumentos foram entrando na igreja porque foi tirado essa barreira de tipo... se o instrumento está dentro da casa de Deus, ele é santo. Se ele está fora da igreja, ele é profano. Então essa ideia de profano e sagrado, para o cristão ela não faria sentido. Porque se eu sou santo, se Deus está em mim, o Espírito Santo está em mim, tudo que eu realizo é para a palavra de Deus. É para a glória dele. Porque o ritmo não é o problema, né? Não é problema, o rock não é um problema, a bossa nova não é um problema, o MPB não é um problema. O problema está em o que a letra muitas vezes fala, né? Exatamente. Porque a gente pode ter músicas com valores cristãos que são de cantores seculares, mas ao mesmo tempo a gente pode ter músicas de cantores gospels que não refletem a palavra. Muitas vezes elas são extremamente ofensivas à palavra. Exatamente. O Bob Marley e o Legião Urbana, eles tinham músicas que citam versículos bíblicos. Né? Monte Castelo, você que escutava Legião Urbana, é 1 Coríntios 13. E aí? Se tocar na igreja, você vai dizer, mas essa música não pode. Mas por que não pode? Não. Você pode louvar a Deus com um rock cuja letra louva a Deus? Pode. Pode, tranquilo. Um funk gospel, será que rola, Marlon? Apesar do ritmo não ser muito legal, né? Mas isso é uma preferência daí pessoal, né? Eu acho que isso pode alcançar pessoas. Pode alcançar, é verdade. Eu tenho que dar a mão palmatória aqui, né? Deus pode agir? Pode agir. Então a gente está assumindo que o cristão ele vai fazer coisas que estão de acordo com a palavra. O óculos dele é a palavra. Exatamente. Dizer, né? Ele vai ver as coisas através do que a palavra instrui, né? Exatamente. Outro ponto que eu acho legal de comentar é a questão do gospel. O que ele está tentando fazer? É verdade. Ele está tentando criar uma cultura que isola o mundo e que cria uma sociedade à parte, uma sociedade separada. É verdade. E isso é ruim, né? Porque o mundo fica fora e quem está dentro consome um negócio deturpado. Exatamente. Não é sal e luz, né?
Mas o ideal é o cristão sempre buscar, ele, vamos dizer, redimir a cultura. Boa. Buscar Boa. Produzir como, por exemplo, Palavra Antiga, como, ou algumas outras bandas até que são americanas que não tem um público definido, né? Eles alcançam tanto os cristãos como os não cristãos. As letras deles têm valores cristãos, mas esse valor fica ali, meio que imperceptível, mas aquela mensagem está sendo lançada. Então, pessoal, assim, para resumir e para a gente sintetizar a nossa aplicação do sagrado e profano na nossa vida cotidiana, a gente queria ler Mateus 5,16. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então, para resumir essa ideia do sagrado e profano, de como o cristão deve se relacionar com o seu viver, né? O estudar, o trabalhar, o estar na igreja, isso é uma coisa só, não existe essa dualidade, eu estou na igreja, eu estou agora no mundo. Sagrado, eu estou no mundo, tudo Você é cristão todas as horas, né? Dependente do meio, dependente do que eu estou usando, se aquilo foi consagrado, se aquele lugar não é um lugar de boa fama, vamos dizer, se eu estou comendo, por exemplo, com o pessoal da empresa, que não são cristãos, que estão falando palavrão ou falando besteira, a gente não precisa participar, né, Marlon? Quem vai diferenciar se tu tá numa roda de escarnecedores e tá escarnecendo e tu tá sentado com as prostitutas, com os impostores? Quem vai definir isso é tu. A tua posição frente às coisas é que vai definir em que lado tu tá. Se tu tá escarnecendo junto ou se tu tá tentando trazer luz àquela situação. Ou seja, se você está no trabalho, alguém faz uma piada de duplo sentido. Vamos pegar esse exemplo aqui, né? Piada de duplo sentido. Aí você vai lá, ri, participa. O que isso quer dizer? Que você está de acordo com aquela situação. Você se amoldou, vamos dizer, né? É o que o Paulo fala em Romanos 12, né? Perfeito. Se amoldar a cultura desse mundo. Você já não está tentando romper com o que o mundo está pregando para ti, os valores que ele está te mostrando. Você está aceitando, você está se amoldando a isso, né? E é o medo de não querer ser chato, né? Eu não vou falar nada para não ser chato. Se não sabe o que falar, fica quieto e baixa a cabeça. E será que tem profissão gospel, Marlon? Pois é, profissão gospel não existe, né? Por isso que essa questão do show gospel é complicado, né? É difícil, né? Se o cara é um cantor... Ele é sempre cantor. Ele é cantor... Gospel e não gospel, né? Pô, será que um cantor gospel pode tocar na balada? Pois é. E será que ele pode... Como é que é? Lá no IR que ele vai fazer dele, tipo... Não, isso aqui eu vou esconder para pagar meus impostos. Só porque é gospel? Só porque é de Deus? E aí? Então, assim, a gente quer enfatizar aqui... na sua profissão, seja ela qual for. Mas eu não trabalho na igreja. Não interessa. Como o Marlon falou, você é 100% cristão. Todas as horas do dia. Então... Não roube, seja honesto, não fale mal dos outros, né? A gente às vezes é tentado às vezes a gente cai também nisso, vamos dar cara a tapa, claro. Né? A gente, assim, alguém fala mal de alguém e a gente às vezes acaba compactuando e reforçando, primeiro, sem nem saber se é verdade, e segundo, aquilo não vai ajudar em nada para ninguém, na verdade, né? Então não é edificação para ninguém. Perfeito. A gente tem a orientação da palavra de Deus e fugir daquela situação. E se pecar, temos um advogado, né? Temos advogado, exatamente. Peçamos perdão, temos essa consciência. Se em algum momento a gente realmente cair nesse pecado, ter esse problema, que você chegue a Deus e peça perdão. Não, Deus, eu sei que eu fiz errado, me ajuda, me socorre nesse momento para que isso não aconteça, né? Muito bem. Contar com a ajuda de Deus. Às vezes a gente fala assim... Quer vencer na força? Isso fluidamente, parece que está tudo na nossa sabedoria, né? Mas a força vem de Deus, né? Então, o que a gente sabe, a gente vem da palavra. Esse coração disposto ao arrependimento, né? Se você pegar... Vá a Deus e peça perdão a Ele, e peça força para que isso não venha mais acontecer, né? A caminhada cristã é isso, é um crescimento, né? É um caminhar em direção à cruz, né? Não é um caminhar perfeito. Deus não espera que sejamos perfeitos, mas espera que sejamos como Davi, né? Humildes de coração. Humildes de coração. Davi assassinou, adulterou, os filhos dele, né? Era uma bagunça a família dele, né? Os filhos dele se mataram, fizeram coisa com a irmã dele lá. Então, gente, estamos todos no mesmo barco. De tudo a gente falou, fiquemos com a intenção e com o meio que você está usando para chegar ao fim. Como você está se relacionando com isso? Será que o que é pecado? A minha atitude ou o local, o ambiente onde eu estou inserido?
Então fiquemos com essa reflexão e boa noite. Valeu, gente!